Então, só retornando, porque eu esqueci de botar ali para gravar, nós estamos na paisagem diferente, né? Então ele está fazendo. A paisagem estava se modificando, eles atravessaram a extensa ponte e aí ele continua. Movimentando-se ao nosso lado, os amigos que nos aguardavam, além do despenhadeiro, entoavam cânticos de júbilo. Não havia qualquer nota de tristeza nesses hinos de regozijo. Quando ele fala que, além do despenhadeiro, eu fico imaginando o que teria abaixo naquele despenhadeiro, né? E a gente sabe, né? Muitos espíritos que com certeza estavam ali abaixo, né? Porque eles estão passando por cima desse despenhadeiro. Ele continua aqui dizendo: eram todos vazados em soberana alegria, qual se estivéssemos regressando à casa paterna, como o filho pródigo da parábola. Alguns foram acompanhados por Marta, cuja voz cristalina me expulsava o cansaço e o abatimento. Esse cansaço e abatimento a gente vai falar mais à frente um pouquinho, tá? Fizera-se. Muitos dos companheiros sustentavam tochas acesas e a claridade delas via-se-lhes o semblante iluminado e feliz. Fizera-se a volitação mais agradável, mais rápida. É exatamente nessa questão da volitação que a gente vai conversar. Porque até então nós tínhamos, pelo menos eu, né? Eu tinha sempre a informação que somente espíritos já desenvolvidos volitavam. Só que fazendo um estudo nesse livro que acho que você tem, Célia, André Luiz e suas novas revelações. Se você tem, você pega ele aí. Pega o item que fala de volitação. Aí até eu fiquei surpresa, porque eu pensava assim, que volitava somente espíritos já desenvolvidos, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Com a minha surpresa, que o Luiz Gonzaga Pinheiro traz sobre essa volitação que eu vou ler para vocês uns pequenos trechos, tá? Porque ele é muito grande, não vou ler todo ele, não. Ele diz assim: no Espiritismo, chamamos de volição ou volitação a capacidade que tem o espírito, sob certas condições e de acordo com seu grau evolutivo, de poder elevar-se do solo e transportar-se, deslocando-se numa espécie de voo. É, portanto, uma capacidade inerente ao espírito, desde que conquiste as condições exigidas para seu exercício, resumidas na elevação intelecto-moral, conquista difícil e longa. Cada vício é um visgo que prende o espírito à matéria. Então, cada vício que nós possuímos é um visgo, é algo que nos prende à matéria, tá? Orgulho, vaidade, egoísmo são âncoras que o mantêm preso ao solo. Mas, se ele se despe de tais lastros, se transporta aonde quiser ou lhe for determinado, sob a ação e o impulso de sua própria vontade, com a velocidade do pensamento. Analisemos a descrição de André Luiz, a fim de obtermos subsídios para nossas conclusões. Aí ele vai falar assim, André Luiz: vendo bando de seres a se locomoverem no ar, quase a nos rentear, recordei que em nossa colônia as faculdades de volitação não eram comumente exercidas, para não melindrarmos aqueles que as não possuíam desenvolvidas. Mas e ali? Criaturas de baixas condições se moviam nos ares, embora a poucos metros do solo. Ele está em algum lugar que depois eu vou ver qual é o local. Não sei se aqui ele diz,
onde ele via criaturas de baixas condições que se moviam nos ares, a poucos metros do solo. Tá? Calderaro, o instrutor, porém explicou: não te surpreendas. A volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Então, já vamos entendendo que o Calderaro já diz que a volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Então, a gente pode parar e pensar o seguinte: aqueles que estão, vamos dizer, aqueles espíritos não tão esclarecidos, mas que têm uma força mental, ele volita. Olha só que coisa interessante. Para mim, isso está dentro da obra de André Luiz, tá? Ele continua: há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitiva. Olha só que interessante essa colocação dele. Apesar de circunscritos a baixas incursões. Qualquer coisa que quiser interromper, interrompe, tá, gente? Entenderam? Quer dizer, há espíritos perversos. Calderaro já diz que é pela força mental, né? E não é porque, muitas vezes, o espírito é de baixa condição que ele não tem força mental. Tem muito. Vide, né, Célia, como é que eu esqueço o nome dele? Aquele que está há 800 anos lá, é o... Gregório. Até eu ligar o microfone, já era. Vide Gregório, né? Ô, Rosângela, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente desprende do corpo durante o sono, é considerado volitação? Olha, é um desdobramento, eu considero como volitação, embora você esteja ligado pelo fio prateado. Se não tiver, já era. Aí você volita e não volta. Aí, né? Mas é a volitação, é o que ele coloca aqui. Tanto é que tem pessoas, às vezes, que elas não saem nem da beira da cama. Nosso espírito não consegue nem se desprender. Tem situações que o espírito se desprende do corpo, mas fica ali em torno do corpo, no quarto, não sai dali. Uma vez eu me lembro que... mas isso eu quis fazer, né? Aí eu fiquei deitada, também não sei se também foi minha mente, assim, ou imaginação. Eu só sei que eu senti que eu saía do corpo, mas na hora que eu olhei, que eu estava olhando para o meu corpo, me deu um medo, o coração acelerou e pum! Eu falei assim, vai que eu vou e não volto. E aí, né? Olha só. Tem gente que até sonha voando. Tem Meu marido sonha voando. Pois é, né? Ele sabe que é sonho, que ele controla, quando ele mas o Jane, que está sonhando, ele como se estivesse caindo. Rosângela, a pergunta dela tem razão de ser, porque nem de se desprender do corpo, todo espírito tem essa capacidade. Claro. Desde aquele mendigo da rua até o rei. Qualquer um. Agora, será que quando ele faz esse desprendimento, ele é capaz de volitar? Depende. Eu não ouvi ninguém falar sobre isso. Mas é o que... De repente ele anda, normalmente, onde ele está. Ele acha que é andando que ele vai chegar a algum lugar. É o que o Calderaro fala, que entra a questão da força mental. Ele pode andar ou ele pode volitar. Será que um espírito não muito evoluído, que nem tem conhecimento de espiritismo, apesar que quando você chega do outro lado, a sua capacidade de entendimento é outro, né? Retorna muito do conhecimento do que é a vida espiritual. Talvez aí ele consiga. Mas sabe que eu realmente nunca ouvi ninguém falar que o fato de você se desprender, você entra, sabe volitar? Porque você lembra daquele filme que o cara não sabia atravessar a parede? Sim, mas pode acontecer isso, né? Agora, pode acontecer isso que a Vera Isaura colocou, né? Da pessoa, ela pode volitar,
ou ela pode sair caminhando. Algumas pessoas, segundo, uma vez, não sei se foi Divaldo, um palestrante que falou, que sabe aquelas vezes que parece que você vai cair, que o seu pé vai afundar em alguma coisa? Ele diz, é como se... Tem a impressão que tu vai cair. Fosse um reencaixado pelo espírito, e você toma aquele... Sabe, Isso que a Eliane falou agora. Exatamente. Isso daí que o marido faz, né, Eliane? Porque o desprendimento, existem até técnicas para a gente fazer e exercitar esse desprendimento. Tem. Existem pessoas que fazem essa técnica. Né, de eu não quero fazer, não. Aí, quando você falou que desprendeu, eu me lembrei de uma pessoa da minha família que veio me perguntar que ela, de vez em quando ela está cochilando, ela se vê fora do corpo, lá no alto, e ela fica apavorada. Apavorada. Primeiro que não tem noção nenhuma do estudo que nós estamos tendo, né? E você que está... Esse é o desdobramento, né? Esse é o desdobramento. Ela está fazendo o desdobramento. Desdobramento, mas não quer dizer que ela sabe evolutar. É o desdobramento, é quando o espírito sai. Aqui ele sai. Aí é um desdobramento. Agora, volitar é outra coisa. É saber se deslocar sem precisar andar. Eu acho que a gente tem realmente que fazer uma pesquisa mais em relação a isso, porque essa pergunta da Verinha foi muito boa. Pertinente. Obrigada, Célia. Isso mesmo. Porque dentro do significado da palavra volitar, eu acho que essas coisas que esses exemplos que vocês estão dando, acho que não se enquadra. Eu, Tereza Cristina, tá? Minha cabeça não está encaixando nessa. Mas você viu aí o significado de volição? Volitar, volição. Não vi, você que falou, não foi? Sim. Aí, você leu antes. Depois dá uma pesquisada aí pra gente. Tá? É porque eu tô sem o... vou pegar o celular que estava na bateria. Tá. Então, legal, mas, Rosângela, tu já viu que esse Luiz Gonzaga Pinheiro, ele trabalha com grupo, como se fosse uma mesa mediúnica, onde ele pergunta, há um desdobramento do médium, o médium explica passo a passo do que está fazendo, e recebe a instrução dos instrutores. Mas aqui trabalho de Kardec. Mas aqui o que eu estou trazendo é de André Luiz. É o enxerto que ele colocou aqui de André Luiz. É Calderaro que está falando. É Calderaro que está falando. É Calderaro que está falando tudo isso aqui. Eu acho que nem todo espírito tem essa capacidade, não. Você vê que o outro sabia atravessar o trem? Não. Mas olha, tem. Eu acho que eles ainda não se Eles não aprenderam. Capacidade, mas tem. Eu acho que isso é inerente do espírito. Eu acho que volitar é uma capacidade inata do espírito. Agora, o amadurecimento para desenvolvê-la, penso eu que seja como os sentidos, né? O olfato, paladar, audição, visão. Então, a volitação é um sentido, só que aí já é um sentido do espírito, não ainda na matéria, porque a gente está para desenvolver o terceiro, né? A sexta... porque ele não precisa ser evoluído para o bem. Muitos deles são evoluídos, como Gregório, evoluído para o mal. Então, vamos fazer o seguinte... E fazem fazem misérias. Porque esse enxerto está no livro No Mundo Maior. É um enxerto que ele colocou, o Luiz Gonzaga coloca no livro. Isso aqui, eu consegui aqui, olha, do EAD Espiritismo, é o site. Ai, caraca, cancelar. Peraí. Aí ele coloca assim, que eu pedi volitação do espiritismo, né? Capacidade que o espírito tem em certo nível de adiantamento de voar. Não apenas no sentido literal, mas também de maneira mais transcendental. O espírito se transporta para onde quiser ou lhe for determinado sob a ação e o impulso de sua própria inteligência, como você estava falando que o Calderaro colocou aí, né? Então, aí por isso que eu digo, por isso que eu concluí que o que acontece? Todos têm, só falta saber se
desenvolver aquela atividade. Isso independe se é bom. Ele viaja na velocidade de seu próprio pensamento, seguindo leis cósmicas da fisiologia do espírito e de suas interações com o meio espiritual e com o éter cósmico. Uhum. Pois é, mas ler pensamento é a linguagem dos espíritos, mas os espíritos, quando são inferiores, não conseguem ler pensamento. Sim, mas a gente está falando isso aí tem a ver com a faixa vibratória. O que a gente está vendo aqui? Mas é inerente, é a linguagem dos espíritos, é o pensamento. Tá, deixa eu terminar. Oi, fala. Aqui no dicionário, volitar significa esvoaçar. Quer dizer, a pessoa voar. Entendeu? No dicionário está assim, volitar, quer dizer... dicionário da língua portuguesa, comum. Então, esse Peraí, gente. Fala, aqui, eu consegui aqui no Google, diz assim, capacidade que todo ser humano tem de estender a consciência para fora. Então, não é volitar. Quando vamos dormir, o espírito se desdobra, entrando em estado de emancipação, podendo alcançar, sob certas condições, até outros mundos. Eu acho que é o que ele diz. Eu estou entendendo a capacidade que todo ser humano tem de estender a consciência para fora do corpo. Então, acho que são coisas distintas, eu creio. Aqui, quando eu comecei, o Gonzaga ele diz assim, no Espiritismo, chamamos de volição ou volitação a capacidade que tem o espírito, sob certas condições e de acordo com o seu grau evolutivo, de poder elevar-se do solo e transportar-se, deslocando-se numa espécie de voo. É o que ele coloca aqui no começo. Tá? É a capacidade no espiritismo que tem o espírito sob certas condições. Então, esse enxerto que eu estou lendo aqui, esse parágrafo, ele foi retirado no Mundo Maior que ele colocou no livro. E eu vou terminar e a gente conversa mais sobre ele. Tá? Quando ele diz assim, Calderaro, um instrutor, para André Luiz, não te surpreendas, a volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. É o que Calderaro diz a André Luiz. Tá? Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitiva, apesar de circunscritos a baixas incursões. Então, há espíritos perversos que têm essa capacidade volitiva, mas não o suficiente como tem um espírito mais evoluído. Ele consegue volitar, vamos dizer, nem que seja a 1 metro, a 50 centímetros, seja o que for do solo. São donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas sem característicos de sublimação no sentimento, o que lhes impede grandes ascensões. Bem, nós temos que entender o seguinte, tá, tudo bem, esses espíritos são espíritos inferiores, mas têm muita inteligência. Tanto é que quando a gente estuda a libertação, há espíritos que conseguem provocar hipnose em outros espíritos. Lembra como tem uma parte lá em Libertação em que a pessoa está sendo julgada e o juiz, que acho que é Gregório, diz: você irá se transformar numa loba. No mesmo instante, o perispírito daquela pessoa começa a criar uma forma de loba. Porque ela não tinha, segundo ele, ela tinha sido, quando encarnada, não tinha sido não tinham feito a justiça necessária e ele ali, entre aspas, estava fazendo.
Para outro que fez outra situação, ele diz: a sua mão vai secar. E o perispírito daquela criatura, a forma da mão dela, começa a ficar toda torta, porque é tudo mental. Né? Ele continua aqui. No que se refere, entretanto, às entidades admitidas à nossa colônia espiritual, nosso lar, ainda em grande número, incapacitadas de usar tal vantagem, o fenômeno é natural. Para a gente ver, o que Calderaro coloca, que em nosso lar, muitos ainda não estão incapacitados de usar a volição, a volitação. Tá? É mais fácil recolher criaturas de maiores cabedais de amor, com reduzida inteligência, e convivermos com elas no processo evolucionário comum, do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais, sem amor aos semelhantes. Com estas últimas, a vida em comum, no sentido construtivo, é quase impraticável. O que ele está dizendo? Muitas vezes, conviver com aqueles espíritos intelectualmente inteligentíssimos, muitas vezes é bem impraticável até conviver com eles, porque eles vão se colocar sempre como acima do acima. Não tem como, né? Aí ele continua aqui. Neste capítulo da volitação, portanto, impende observar os ascendentes naturais, levando em conta com a própria natureza. Ele vai fazer uma comparação com a própria natureza. Olha só o que ele diz. Os corvos voam baixo, procurando detritos, enquanto as andorinhas se libram alto, buscando a primavera. E não é verdade? Viu a comparação que ele fez? Então, muitos desses espíritos são comparados com corvos que ficam o quê? Ele voa baixo para encontrar o detrito. E as andorinhas voam alto, bota altura nisso daí. Então, é o que ele faz a comparação com esses espíritos que têm, vamos dizer assim, que são intelectualmente muito desenvolvidos, que são inteligentes, aquela coisa toda, porém não têm a sublimidade, não têm o amor no coração. E ele diz assim: no mundo maior, André Luiz psicografava de Chico Xavier. Olha o que ele vai falar. Aí, em relação no mundo maior. No limiar das cavernas, umbral, renteando-nos a fronte, levitava-se pesado grupo de seres monstruosos, fazendo ensurdecedor ruído. E logo esqueci o choricida. Alguém arriscaria falar o que é o choricida? Eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra. Não é o grito de desespero? Seria? O choricida, aquele que assassinou a própria mulher. Gente, eu fiquei assim, de boca aberta, falei, nossa. Aí eu fui no dicionário para ver, né? Que eu fui ver o dicionário e ele fala assim: levitava apesar do grupo de seres monstruosos, fazendo ensurdecedor ruído, e logo esqueci o chorocida que me prendera a atenção. Ele estava olhando um espírito chorocida, né, que matou a própria esposa, né? E, no caso, aí o Calderaro fala, percebendo-me a perplexidade, explicou, né, André Luiz, este bando de espíritos miseráveis que se movimentam como lhes é possível é constituído de antigos negociantes terrenos, cujo exclusivo anseio foi amontoar dinheiro para satisfazer a própria cupidez, sem beneficiar a ninguém. O ouro que transitoriamente lhes pertencia jamais serviu para semear a gratidão num só companheiro de jornada humana. Famintos de fortuna fácil, inventaram 1000 recursos de monopolizar os lucros grandes e pequenos, em nada lhes interessando a paz do próximo.
foram homens de pensamento ágil, sabiam voar mentalmente a longas distâncias, garantindo êxito absoluto às empresas materiais que levavam a termo com finalidades exclusivamente egoísticas. Não lhes incomodava o sofrimento dos vizinhos, ignoravam as dificuldades alheias, despreocupavam-se do valor do tempo em relação ao aprimoramento da alma. Então, é como que, fazendo uma analogia, né? Eles, quando encarnados, muitos daqueles que volitavam, eles volitavam mentalmente. Tem pessoas que têm um pensamento muito rápido e vai, não sei o quê, resolve, não quer nem saber, resolve tudo. Se tiver que passar por cima do outro, vai passar. Né? Então, aí ele continua aqui. Queriam unicamente acumular vantagens financeiras e nada mais. Divorciados da caridade, da compreensão e da luz divina, criaram para si mesmo o mito frio e rígido do ouro, fundindo com ele a mente vigorosa e o tacanho coração. Escravizados agora à ideia fixa de ganhar sempre, voam pesadamente aqui e acolá, dementados e confundidos, procurando monopólios e lucros que não mais encontrarão. Impossível é reajustar, no momento, apenas com palavras, tantas mentes em desequilíbrio cruel. No Mundo Maior, André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pô, tem um bocado de gente aqui nessa época, desse jeito. Vai ser uma volitação danada. Está tão atualizado o negócio. Vai ser muita volitação, né? Eu não sei por que rouba tanto, você vai morrer um dia e não vai poder gozar daquilo. Só que é aquele negócio, né? Muitos não compreendem isso, né? Alguém quer falar alguma coisa? Até agora, do que a gente leu disso aí? O que vocês acham? Então, fala, Vera. Olha só, não, é que eu me lembrei, quando a gente faz uma mentalização em algum local, que alguém vai falando, e a gente vai se colocando, a gente, de alguma forma, algumas pessoas têm mais facilidade de fazer isso, né? De deixar levar embora. Tem pessoas que falam para mim assim, eu não consigo ver nada disso, não consigo imaginar nada disso. De repente, essa força mental que não foi ainda exercitada, né, que leva a pessoa fora do corpo a volitar. Isso aí. Lá, né, no plano espiritual. Então, nós temos aqui exemplos, né, de pessoas que não conseguem nem... Ele vai, porque eu não vou ler toda a questão, mas ele vai contar aqui a história até de Antônio de Pádua. Vocês conhecem a história de Antônio de Pádua, que vai defender o pai, que está sendo condenado em Portugal, enquanto ele está fazendo uma missa, né? E ele chega, ele vai até lá. Seria esse desdobramento, né? E que era muito comum com Eurípides Bassanufo. Quantas vezes Eurípides Bassanufo saía e ia atender pacientes? Muito comum. Já viu acontecer assim, às vezes acontecer assim, fulano, eu te vi ontem. A fulano, não, eu te vi sim, eu te vi na cidade, assim, não sei o que, aquela coisa toda. Não, a que horas? Essa hora eu estava dormindo. Quer dizer, a pessoa, lógico que tem que estar ou dormindo ou quase naquele cochilinho. E pode acontecer da pessoa, de você encontrar aquela pessoa e a pessoa não lembrar. Uma vez, eu não sei qual foi o livro, em que a pessoa ficou de mal com a outra porque ela falou assim, fulano, mas você... você não fala comigo, não? A pessoa falou, mas eu te conheço. A diversidade dos carismas. Está cheia, Regina. Ela falou, você não fala comigo, não? Ela se desdobrava e não lembrava. Passava o final de semana com as pessoas, depois ela não sabia como ela tinha estado. Isso é essa história aí que a Célia está contando. Né? Sofreu muito. Nós paramos na pandemia, parou no meio do caminho esse livro. Nós estávamos estudando no SEAI. Nossa, que médio, né? Que médio.
e como foi difícil para ela, eles entenderem que ela realmente tinha essa mediunidade toda, né? O problema, o negócio é realmente esse, né? E aqui, até para a gente terminar esse item, aí é o Luiz Gonzaga ele dizendo: detalhando o que foi lido, poderemos dizer que quanto mais o espírito avança em moralidade, menos denso se torna o seu perispírito. Sendo a densidade um fator de suma relevância para a volitação, forçoso é admitir que é uma prioridade superá-la. Uma outra necessidade para dominar esse processo é o conhecimento acerca do tema. Através do estudo, conhecidas as dificuldades envolvidas na tarefa, especialistas habilitados nesta arte ou ciência podem buscar soluções tecnológicas que lhes possibilitem superar obstáculos. Sabiamente, o Espiritismo aconselha a seus adeptos o estudo detalhado da doutrina e a sua aplicação como estilo de vida. Abre duas largas avenidas nas quais os espíritas devem caminhar sem cansaço. O amor e a instrução formam uma dupla imbatível na evolução espiritual. Todavia, mesmo com conhecimento e elevação moral, o espírito pode encontrar dificuldades na volitação a depender do meio no qual se desloca. Por exemplo, eu entendo aqui o que ele quer dizer, o seguinte, por exemplo, se você está num meio onde a psicosfera é muito carregada, você vai encontrar dificuldade. Se não for um espírito muito elevado, vai ser difícil, vai ter que usar os pezinhos mesmo para poder sair dali, porque não tem como, né? Ele diz assim: em regiões nas quais seus habitantes possuem vícios degradantes, a atmosfera é pegajosa, fumarenta, trevosa, por assim dizer. Isso dificulta a volitação. Podemos fazer a seguinte comparação: se alguém nada em um mar sereno e sem poluição, seu deslocamento é célere, mas passando para um lago de piche, praticamente fica paralisado. Em plano secundário, podemos ainda contabilizar como condição hostil, embora com menor gravidade, a presença de condições atmosféricas e de gravidade hostil, tais como tempestades eletromagnéticas, temperaturas extremadas para baixo ou para cima e explosões vulcânicas, dentre outras e tal. E aqui para isso daí. Quer dizer, lógico, né? Aquilo que a gente está falando, dentro das obras subsidiárias, é o que a gente vai encontrando essas informações. Porque alguém fala assim, a gente pode pensar, mas Kardec não fala nada disso, nem os espíritos, né? Porém, nós vamos estudando que a gente vai encontrar algumas informações, sim, né? Às vezes, de espíritos, que dentro do livro dos médiuns, a gente vai ver os desdobramentos, a ubiquidade, o espírito está em dois lugares ao mesmo tempo, né? A irradiação, quer dizer, então a gente vai ter todo esse conhecimento, a gente vai adquirindo, e aí a gente vai conhecendo e vai ficando muito mais fácil para entender muitas coisas. Para mim, eu não vou mentir para vocês, para mim foi uma surpresa hoje, quando eu li isso, porque na minha cabeça, e todo esse estudo meu, para mim, espírito trevoso só andava, ou então só se arrastava. Porém, lendo e ouvindo André Luiz falar e trazer isso aí, eu falei, opa! E aí você começa a despertar e fala, caramba, é mesmo, né? É força mental. E não é porque o espírito ele é, vamos dizer assim, até trevoso, entre aspas, falando, ignorante, mas se ele tem a mente dele uma inteligência muito grande, é claro que ele vai usá-la. Não é porque ele morreu, acabou. Ele vai. Né? Não é porque ele morreu, vai virar anjo. Não, não vai. Não é assim. É por isso que Kardec fala que ele não disse tudo. Ele falou, eu não disse tudo. E ele sabia que mais tarde muita coisa ainda viria à tona. Com certeza. Né, esclarecendo todos esses detalhes. Exatamente. Com certeza. Mas né? eu fiquei pensando numa coisa, Rosângela. Fala. Da mesma forma que está dizendo, realmente, Então, isso realmente também eu sabia, que para mim só quem volitava era espírito mais, né? Uhum. Então, se qualquer classe de espírito vai volitar,
mesmo sendo qualquer classe de espírito, quer dizer, mas não vão para o mesmo, não vão estar, vamos dizer, não vão estar no mesmo patamar, não vão para o mesmo nível espiritual. Vão volitar, seja espírito puro, seja não espírito puro, mas não estarão no mesmo, na mesma colônia espiritual, vamos dizer assim, vão estar em níveis diferentes. Em níveis diferentes e em volitação diferente. Sim, tanto é que os mais embrutecidos, eles não conseguem alçar voo muito alto, né? Mas eles saem, eles volitam, mas não conseguem alçar voo muito alto. Né? A volitação dele é rasteira, vamos botar assim, como se fosse uma volitação rasteira. Da terra, né? Como se fosse uma volitação bem rasteira mesmo. Sim. Entendeu? Tá? Continuando. Voltei ao voltei. A estrada que percorríamos marginava-se de flores, algumas delas como que talhadas em radiosa substância, o que convertia a paisagem numa cópia do firmamento. Árvores próximas pareciam cobertas de estrelas. Ouvindo as melodias suaves que partiam para longe, levadas pelo vento fresco... Só um pouquinho, gente. Levadas pelo vento fresco, a soprar-nos de leve sobre o rosto, eu não expressaria de modo algum a emoção que me dominava. A que país, afinal, fora eu arrebatado pela morte? Teria subido a terra até o céu ou teria o céu baixado para a terra? Em verdade, incoercível desejo de dormir, ampla e despreocupadamente, escravizava-me os sentidos. As aflições de natureza física haviam terminado. Todavia, certa fadiga, sem dor, me submetia inteiramente. E aí vem a questão, Livro dos Espíritos, 253 e 254. Na 253, pegou, Célia? Na 253, diz assim, pergunta Kardec, os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Eles os conhecem, porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente com vós outros. São espíritos. E aí a gente sempre volta a falar aquilo que virou até mantra. Quando os espíritos responderam a Kardec, é de forma geral. Agora tem as suas exceções. Eles não responderam com exceções, de forma geral. Aí na 254, fala da fadiga, ele diz assim, pergunta, e a fadiga? A necessidade de repouso experimentam-nas? Os espíritos respondem, não podem sentir a fadiga como a entendeis. Conseguintemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousos. E aí a gente lembra o tema que está em Nosso Lar, aonde André Luiz, né,
alguns espíritos lá, André Luiz não, alguns espíritos que o governador incentivava a tirar férias, mas ele mesmo não parava para descansar, né? Porque devido à elevação dele, né? Do governador, há 100 e tantos anos que ele trabalhava, então ele não tinha. E lembra quando André Luiz vai tirar um repouso, ele vai para um local lá, um lago, escutar música, aquelas coisas todas. Então era uma forma da onde ele ia descansar. E essa fadiga, né? Porque aí a gente pensa, puxa, mas o irmão Jacó por que a gente vai falar que ele é o espírito superior? Ele não era. Não é. Tanto é que a gente está acompanhando todas as dificuldades dele desde o desencarne. Ele sente essa necessidade. E tem lá na frente, tem uma parte em que o irmão Andrada diz a ele que ele precisa dormir, ele precisa adormecer, ele precisa descansar. E tem um momento lá em que ele dorme, acho que na praia, quando ele acorda, a filha está com ele, alguma coisa assim. Não sei se vocês lembram, mas está bem lá na frente isso daí. Tá? Aí ele continua aqui dizendo: no entanto, aquelas vozes argentinas a se evolarem para o alto alegremente, como que me embalavam o ser, revigorando minhas energias. Os versos comoventes dos cânticos e a música espiritualizante que vagava na atmosfera me arrancavam lágrimas inesquecíveis. Que fizera no mundo para merecer o devotamento dos amigos e as ternuras de minha filha? Por que não me lembrara mais vezes na terra de que retornaria ao lar espiritual? Eu pensara na morte, aguardara sereno e providenciara quanto julguei justo para quando o corpo exausto baixasse ao túmulo. Todavia, não supunha que a vida aqui fosse tão natural. Se soubesse antes, ter-me-ia preocupado em semear o bem e a luz, mais intensamente, na causa que abraçamos. Olha só que conselho que ele vai dando para nós, né? A oportunidade que a gente vai tendo de aproveitar esses conselhos, né? Como ele diz, se ele soubesse, ele tinha se preparado mais, né? Ele achava que era só tratar, vamos dizer, da papelada, aquela coisa toda, e pumba, morreu, né? Morreu e já está lá, já está em pé, já está fazendo, e nada disso, né? Olha só toda essa trajetória dele. E aí ele continua, quando ele termina aqui, eu vou repetir: se soubesse antes, ter-me-ia preocupado em semear o bem e a luz mais intensamente na causa que abraçamos. E a gente para e pensa, essa causa que abraçamos, como nós estamos nos comportando nela? Como está sendo o nosso doar? Como está sendo a nossa vida, né? O nosso cotidiano? Como que a gente está agindo? Né? Rosana, fala, Vera. A palavra-chave aí, exatamente, mais intensamente. Né? Mais intensamente. Porque às vezes nós vemos na nossa causa, né, que abraçamos todos, a superficialidade da coisa. Não é? Que quando a gente sente, como ele ali, né, preocupado em semear o bem e a luz, mas será que o que nós pensamos é o bem e a luz? Não é? Porque quando a gente chega num momento de uma decisão para se identificar com uma pessoa que pensa totalmente diferente disso que nós abraçamos, o que nós trazemos dentro de nós para a gente sintonizar com esses valores totalmente diferentes? Não é? Então, eu acho que nós estamos num momento muito sério, que parece para alguns que está enjoado, que é o momento das eleições que nós estamos vendo aí, de prefeito, vereadores. A gente precisa analisar muito, saber a vida pregressa dessas pessoas que também estão muito distantes dessa nossa causa. Uhum. Muitos estão muito distantes. Então, de que forma a gente pode abraçar
um voto, colocar uma pessoa, porque isso aí faz parte da nossa vida, do progresso do nosso país, do nosso Estado, né? Então, para muitos, diz assim, não tem nada a ver política e evangelho. Tudo a ver. O evangelho precisa estar presente nesses momentos. Então, a gente precisa sintonizar, pelo menos, com mentes, com as pessoas que pensam parecido, igual ninguém vai pensar, mas que está totalmente estuado dessa causa que nós abraçamos. A gente precisa prestar atenção nisso aí. Ó. É um momento muito delicado. Faz parte da nossa vida. Não é só porque a gente está aqui falando de estudo, de vida após a morte, que a gente vai ficar ausente das coisas que estão acontecendo no mundo. Uhum. E quando ele fala mais intensamente, porque essa questão social também ela é muito importante, porque até em termos de vibração mental, né? Porque se a gente não faz, vamos dizer, e acredito que a gente vai ouvir isso semana que vem, né, no estudo do próprio Aloysio Elias, da questão do conviver socialmente, né? A gente está observando e tem observado que há um clima muito assim, muito pesado mesmo, né? Então, pelo menos que a gente faça a nossa parte para minimizar isso daí, né? Agora, o problema é quando esse clima pesado está dentro da própria casa espírita, perdão, dentro do próprio movimento espírita. Fala, Marisa. Não, é o seguinte, nós tivemos lá no meu centro, lá no Rio, uma amiga, uma colega, que ela participava de tudo, né? E ela desencarnou. Anos depois, ela, numa das nossas reuniões mediúnicas, ela, então, deu um depoimento. E eu tenho aqui, e o assunto é justo esse. Se você quiser, eu posso ler essa carta. Pode ler. Pode ler. Pode, porque a gente vai... Então, eu convivi com ela, quando eu iniciei o estudo de educação da mediunidade, ela já pertencia a esse grupo. Quer dizer, durante anos, então, foi uma pessoa com quem eu convivi. E foi uma emoção muito grande quando ela ditou essa carta para nós. Ela começa assim: amigos queridos desta casa, que durante tantos anos foi meu laboratório de trabalho. Quem me conheceu sabe muito bem como fui cartesiana na forma de pensar e acreditava naquilo em que os meus sentidos físicos pudessem testemunhar. Quando, na época, fui chamada a frequentar a reunião de estudo e educação da mediunidade, aceitei o convite para ver de perto aquilo que estudava na doutrina espírita. Qual não foi a minha surpresa, comecei a psicografar mensagens do meu pai, já há algum tempo falecido. A escrita possuía as suas características e comecei, então, a acordar para a veracidade do fenômeno. Fazia muitas palestras, e lindas, por sinal, e emocionantes. Fazia muitas palestras, pois admirava o trabalho da exposição doutrinária, e para tal mistério tinha eu a linguagem bem articulada. O tempo passou e, apesar do estudo doutrinário, não acordava para a necessidade urgente da caridade para com o próximo. Pensava que não levava mesmo jeito para o atendimento aos menos favorecidos, embora não me negasse a colaborar com os sapatinhos dos bebês e outros trabalhos para o bazar, visando ajudar na renda do centro. O meu problema era o trato com as pessoas, meu calcanhar de Aquiles. O tempo passa e a oportunidade também. Pensamos sempre que tudo acontece aos outros e nada conosco. Sendo assim, fui acometida de um câncer. Foi muito difícil de digeri-lo. Por que eu, espírita, palestrante, aquela que ajudava com enxovalzinho, com bazar, por que eu? As minhas amigas mais íntimas viram e acompanharam meu estado de espírito. Fiquei revoltada, não aceitava de jeito nenhum a visita fraterna de outros companheiros, também tão queridos para minha pobre pessoa. A minha cabeça era um verdadeiro turbilhão de questionamentos.
não aceitava morrer, queria viver e viver muito. Mas o que significava viver de verdade? Meus amigos, ao final da trajetória, já estava aceitando melhor toda aquela situação, pois não havia outro jeito a não ser esperar a minha partida para o plano maior. Passei pela terra a exigir da vida algo que não pude dar à própria vida. Depois de longos tratamentos, cheguei, demorei um tempo e acordei do outro lado da vida. Chorei muito. Chorei de saudade da terra, da minha família, dos meus amigos. Mas qual não foi a minha grata surpresa? Meu pai estava junto a mim, a me olhar com extrema piedade. Disse ele: Laura, Laura, quanto tempo de espiritismo? Para quê? Em que você conseguiu melhorar? Fui aos poucos me recuperando e percebendo que passei pelo espiritismo sem deixar que ele penetrasse minhas entranhas e fizesse de mim uma pessoa mais serena, mais confiante e, acima de tudo, mais humana. Muitas reflexões fiz junto ao meu querido pai e outros amigos que reencontrei. Hoje, frequento uma escola para iniciantes no estudo da biologia. Iniciantes, perguntam vocês? Eu que fui portadora de títulos nessa área e em outras áreas da ciência. E daí? Esqueci-me de que os títulos da terra de nada servem, se não transformá-los em benefício da vida e do próximo. Vivi de forma egoísta, mas hoje aprendo muito nas aulas de biologia. Eu achei que sabia de alguma coisa. Aprendo que a vida é o nosso esplendor e que o ser humano assume um grande papel perante si mesmo, perante os outros e perante a todos os outros reinos da criação. Meus irmãos, meus amigos queridos, somente o trabalho de amor e dedicação aos semelhantes é que nos fará valer todos os títulos que adquirimos na Terra. Fora da caridade não há salvação. Isso faz uma enorme diferença. Amemos. Esse é o título mais importante para o espírito. A palavra de ordem é amar. Ou abrimos mão do nosso egoísmo, ou então não sairemos do lugar com todas as palestras que façamos, ou todo o conhecimento que tenhamos. Para aqueles que desejam permanecer no planeta, o verbo é amar. Agradecemos a Deus pela oportunidade do trabalho edificante e, particularmente, agradeço a Deus por me proporcionar a chance de participar da turma dos iniciantes. Me sinto feliz. Estou trabalhando e sou, no momento, responsável pela limpeza de uma creche aqui na cidade onde me encontro. Obrigada, meus amigos, por tudo. Obrigada, Casa de Jorge Niemeyer. Estou emocionada de rever todos vocês. Eu também. Quer dizer, isso aí é um relato, né? Muito bonito. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí, você, quando você... Eu me trouxe... Você vê, ela faleceu em torno de 2000, mais ou menos, e ela transmitiu essa carta em 2011. Quer dizer, tanto tempo da me emociono, porque eu acho que é um ensinamento imenso para a gente. Nossa, mãe. E eu que a conheci, sei esse orgulho dela. Ela não aceitou, poucas amigas mais chegadas, ela não aceitou visita de ninguém, que ela não queria que ninguém a visse sem cabelo, não queria que ninguém tivesse essa imagem dela. Quer dizer, uma vaidade grande, que sei lá, diz aqui, né, da vaidade. Eu acho que é um grande ensinamento para a gente. Com certeza. E quando você falou, que ela disse assim, sobre a biologia, eu me lembrei que na mensagem, num pedacinho da mensagem do Fábio, ele fala assim: continuo trabalhando com os dependentes químicos, mas estou tendo que rever todos os meus conceitos. Olha só, do que ele aprendeu na faculdade, não sei o quê, aquela coisa toda, foi o que eu entendi. Né? Ele rever todos os conceitos, porque vai assim, não, mas eu sou psicólogo, que nem André Luiz, né? Não, eu sou médico. Mas você não vai começar como médico, né? Ela é professora você vai começar lá limpando,
né? Mas esse fechamento seu aí com exatamente dentro do que que a Vera Isaura colocou, né? Esse cuidado que a gente tem que ter mesmo, né? Esse trabalho, esse amor ao outro é uma coisa que a gente precisa trabalhar mesmo. E esses conselhos que o irmão Jacó traz para a gente, né? E essa mensagem que você trouxe, ela como que fecha, né? Porque a gente vai fechar aqui, né? E o próximo item vai ficar para segunda-feira, e é algo assim que faz a gente refletir muito. E eu não sei se você poderia dispor, né? Eu gostaria de reler essa mensagem, porque ela de reler, de ler, né? Agora? Não sei não, agora não. Não sei se não for tão pessoal, se você puder dispor, porque ela é muito rica e eu acho que ajuda assim a gente a refletir muito. A refletir muito mesmo. E justamente no nosso grupo, aí nós pedimos, né, que a dirigente, né, fizesse cópias, porque é tão linda para cada um de nós. Então, eu guardei por isso, porque não só pelo fato de tê-la conhecido, como nos diz muito ensinamento para a gente. Muito, muito mesmo. Bem, agora... Quando você quiser, você pode... Quer que eu fotografe e faça para você? Posso fazer até. Tá. Pode falar, Eliane. De frente a essa mensagem aqui, né, que ela nos deu, linda, né, comovente, e mais uma vez nos mostrando que a espiritualidade, nos mostrando que a mesa mediúnica está ali, a gente vê todos os dias tudo acontecer ali, a gente trabalha na mesa e a gente não aprende nada, né? E eu conheci também uma senhora também que foi muito integrante, assim, espírita daquela de carteirinha mesmo, Dona Guimar, o nome dela. Era uma senhora, assim, de uma doçura, uma coisa. Ela faleceu bem velhinha mesmo. E ela, quando ela teve a oportunidade de ir à mesa, ela foi até trabalhar, acho que ainda é trabalhadora do Senai. Ela simplesmente chegou dizendo, se eu soubesse. Ela fala isso, nós choramos, né? Porque ela vinha na mesa, quando ela vinha na mesa, a gente já conhecia porque ela já falava. Se eu soubesse. Nossa. E tem um livro do Luiz Sérgio, que acho que é um dos primeiros livros dele. Acho que o título é esse. Eu acho que é dele, não lembro. Se eu soubesse. Vamos colocar as nossas considerações, já que a gente chegou no horário, Rosângela, né? teve um companheiro lá na casa, que chegou à presidência da casa, e o outro chegou e disse para ele, você tem amor à casa, mas não tem amor à causa. Porque ele fazia de tudo pela casa, ele fez a casa um bibelô. Mas não gostava de estudar, não gostava nem de dar carona. Olha, e isso é muito comum na casa. Você vê as pessoas, elas trabalham muito mesmo, mas na relação entre as pessoas não é a mesma coisa. Eu achava muito engraçado na mesa mediúnica, a pessoa impostava até a voz para falar do espírito. Era tão bonito. No comum falava normal, mas com o espírito ele impostava a voz, falava... Quer dizer, era um fingimento, né? Aquilo. Quer dizer, não era amor aquilo, pelo espírito. É a necessidade dessa relação interpessoal, né? Os amigos da casa, né? Essa troca, essa energia, porque isso é importante. Vai ser muito triste mesmo, Eliane, chegar e um dia poder voltar e falar assim, se eu soubesse. Se eu soubesse, nossa, se eu soubesse. Eu tenho que começar a pensar nisso, gente. Fala com ele. Claro que a gente
Sabe? Não era trabalhadora social, não. É uma senhora que todos nós espíritos aqui do Guapimirim sempre tivemos muito respeito, porque era realmente devotada. Eu estou querendo dizer porque justamente a surpresa que ela, com todo o devotamento, com tudo que ela conhecia em relação ao espiritismo, à doutrina, ela ainda, tipo, como aconteceu a mensagem dessa semana, né? Ah, se eu soubesse. Ia fazer muito mais, né? Nossa, mãe. Alberto, quer fazer a sua colocação, né, para gente? Vamos lá, para cada um coloca-se, por favor. Gente, olha, vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos e minhas amigas. Esse estudo assim tão assim pretensioso, né? Vai caminhando devagarzinho e como está sendo um divisor de águas para todos nós, eu creio. Verdade. Porque, primeiro, que já traz relatos que nos estão acordando e puxando a nossa orelha a cada instante, né? Para poder estar nos alertando. Tudo isso que a gente tem discutido está nos alertando. Essa carta que Marisa trouxe, para mim, também foi um divisor de águas, e tudo isso que a gente está estudando, eu vou te dizer uma coisa, está sendo muito assim frutífero esse estudo, sabe? Porque a gente estuda a doutrina, mas tem situações que precisam fazer o que a gente está fazendo, dar um mergulho e poder refletir sobre vários aspectos. E esse conjunto de estudos, André Luiz, Voltei, idade, cada momento que a gente se encontra é um quebra-cabeçazinho para esse divisor de águas nosso. Você pega uma coisa e tira um ensinamento ali, pega outra, tira outro ensinamento ali. E tu vai, e no fim tu vai conseguindo construir um caminho, você consegue ter um maior esclarecimento, percebendo que, sabe, que a gente precisa refletir sobre muitas coisas do nosso agir, do nosso pensar, do nosso sentir. Eu digo isso porque tem muita coisa no centro espírita de ressentimentos, discórdia, divisionismo. Hoje mesmo eu estava assistindo um estudo com a Luiz Elias, desculpe até me prolongar, pessoal, que eu até dividi com um grupo, que é um estudo que ele fez para o NEP Maria de Nazaré, em que ele diz que onde acontece todas as práticas, não é porque é centro espírita que não existem os problemas da vida, não. Existe tudo lá, todas as mazelas morais estão no centro. E se você se deixar levar, não tiver esse alerta que voltei, que a companheira que Marisa trouxe da experiência, se você não acordar para as armadilhas da vida, você vai ficar com se eu soubesse. Entendeu? Então, quem agora, fora da caridade não é salvação, mas a caridade é uma coisa muito maior do que a gente está pensando. É você fazer com o coração, entendeu? É muito, muito grande, tudo está estudando. Então, isso para a gente está sendo um aprendizado. Aí a gente sempre diz, né? Lá no final da prece, no estudo sobre Maria de Nazaré, a irmã falou assim, veio a pandemia, mas tem oportunidade do virtual. Então, você vê como é que são as coisas na vida. Um troço problemático para todos nós, que foi assustador no início, a pandemia, e hoje a gente tem a oportunidade de estarmos aqui sempre unidos por esse processo que a gente não tinha despertado antes, que a gente não se encontrava virtualmente antes. A gente tinha esse instrumento, mas... Então, tu vê que as coisas vão acontecendo e a gente vai descobrindo novos caminhos. E a gente tem que descobrir novos caminhos no viver, na ciência do viver. E, desculpe me prolongar, mas é isso que eu queria dividir com vocês, entendeu?
Eu não tenho a fórmula, eu não sou sábio, eu não tenho a melhor palavra, estou sentindo, entendeu? Por isso que eu estou colocando dessa forma para vocês. E vocês têm muito mais, até, de repente, a me trazer do que eu trazer para vocês. Mas é o que eu estou sentindo. Eu sinto que esses estudos estão sendo um divisor de águas. Luci? Oi. Está aberto. Tá aberto. Tá. Eu estou vendo esses estudos com a responsabilidade que a gente já tem, né? O negócio é a gente chegar na hora depois de praticar. Porque o conhecimento está sendo chegado para a gente, né? As informações estão chegando em vários estudos que a gente está fazendo, seja no nosso lar, seja no Voltei. Essas informações estão chegando para a gente. E agora, o que a gente vai fazer com isso? A gente tem que usar essa informação de forma para a gente se melhorar, para a gente fazer o bem da forma que a gente puder. Agora não está podendo fazer uma visita no asilo, porque é um trabalho que a gente fazia, ou a capelania que a gente adorava fazer. Eu tenho que tentar fazer de outra forma, que a gente está tentando fazer com o pessoal dos Anjos da Noite. Mas é o fazer, né? Você botar esse amor do Cristo, que Cristo deixou de legado para a gente, em prática. Todo dia. Porque não tem outro caminho para a gente, né? A gente já aprendeu isso. Não tem como a gente retroagir agora. A gente daqui só pode ir para frente. Se eu já estou fazendo, não tem como voltar para trás quando eu não fazia. Agora eu tenho que botar isso em prática. Se não dá para ser de uma forma, eu vou ter que arrumar um meio de fazer, mas eu tenho que fazer. É o que eu acho, né? Márcio? Eu acho que também é por aí, sabe? Realmente esses estudos fazem a gente refletir bastante. À medida que a gente vai, que as pessoas vão falando, cada um vai se colocando também, e que você vai trazendo toda essa... Todos vêm trazendo toda essa parte do estudo para a gente refletir, analisar. A gente vai se colocando, sabe? Eu me pergunto muitas vezes, eu fico pensando, poxa, em que eu poderia, como trazer todo esse ensinamento para dentro de nós e utilizá-lo na real, quer dizer, na realidade, né? Na nossa realidade atual, né? O que eu preciso transformar em mim para que eu não esteja numa situação como essa do irmão Jacó, por exemplo, né? Que ele teve que parar lá no umbral e etc. E tal. Eu fico pensando, meu Deus do céu, será que... olha, o cara já era presidente de casa espírita, fazia tanta coisa, e aí tem hora que eu fico pensando assim, meu Deus do céu, eu estou roubado. Eu tô no sal. Porque, cara, sabe, você estava falando da capelania, eu sinto uma saudade também de tudo isso, porque, sabe, a gente ia lá ter contato com os doentes, eu sei que nem todo mundo tem estrutura, né? Não vou nem falar de cabedal, vou falar de estrutura psicológica para tal, né? Mas um trabalho assim que a gente se sentia assim, poxa, eu estou falando pelo menos alguma coisa, ou pelo menos eu estou tentando fazer. Mas a gente recebia mais do que dava. Mas recebia, poxa! Muito mais do que dava. A gente recebia um carinho dos pacientes, sabe, das pessoas. Pessoas chegavam para a gente e falavam assim, puxa, olha, eu estava aqui tão deprimida e vocês entraram aqui no quarto e trouxeram alegria para a gente. Trouxeram, sabe, trouxeram ânimo, bom, sabe? Então a gente ficava assim, caramba, a gente foi fazer uma oração, olha o que resultou, sabe? Então, a gente ficava com vontade até de chorar até. Aí ficava assim, meu Deus do céu, enquanto outros não queriam nem escutar a gente falar, outros, sabe, só não saíam da cama para abraçar a gente porque não dava, porque estavam ali acamados, estavam, né, numa situação difícil. E acho que é por aí, sabe? A doutrina realmente ela mexe muito, cara. E eu acho que se a gente não aproveitar esse momento, sabe, de transformação, sabe, de mudança interior, cara, acho que na próxima encarnação vai ficar pior pra gente. Porque essa é a hora. Se não for agora, meu amigo,
Mas tá difícil. Eu não sei se eu mandei para vocês uma palestra que eu assisti hoje do Haroldo, os discípulos e educação dos sentimentos. Então, tem um pedacinho que ele fala o seguinte: Jesus, quando veio até nós, ele não veio para melhorar o planeta, ele veio para nos melhorarmos, ajudar a nos melhorarmos. Porque o planeta, se ele quisesse, né, e se ele quisesse vir com aquela corte dele, daqueles deuses, né, que a gente sabe, Deus em plano maior, ele traria, mas ele escolheu pessoas como a gente, escolheu pescador, escolheu pessoas simples, pessoas humildes. Quem não assistiu, assiste. E esse artigo é aquele estudo que eu falei para você, Vera Isaura. Tereza, faz a sua colocação. Está sem som. Eu intuitivamente já ficava pensando que eu tinha vergonha, não queria morrer cedo, porque eu tinha vergonha de morrer. Porque o que acontece? Será que eu dei conta? Será que eu melhorei? E é isso, dentro da minha simplicidade de pensamento, e realmente é tudo isso que está sendo colocado hoje, né? Que a colega falou, se eu sabia. O problema é que a gente sabe. Esse que é a maior culpa do parangolé. Agora, a gente sabe, mas não sabe desenvolver a coisa. Como é que a gente coloca em prática o que a gente sabe? Ou como a gente coloca em prática se aquilo que a gente coloca em prática é o suficiente, entendeu? Porque é uma abrangência enorme, de uma sutileza tão grande, o viver é tão delicado que eu acho que é mais delicado viver do que morrer, porque morrer você vai ter uma assistência daquelas assim, full time, agora, e você vai ouvir, né? Porque você vai ouvir o que... Porque você vivendo, você não ouve, né? Porque você é surdinho mesmo, fica difícil de ouvir. Então, esse que é o problema. Mas, olha, graças a Deus que a gente está aqui nesse momento, e como diz o Alberto, com essa grande oportunidade dessa conversa, né? Desse papo, que não é acadêmico, graças a Deus, é apenas um papo entre amigos, que a gente se baseia na doutrina, trazendo os recursos que a gente pode, que a gente acha, e é dessa forma que a gente consegue animar, né, o nosso ser interior, para que a gente possa continuar na nossa caminhada aí. É muito bonito ser espírita. Ana Werneck. É mais ou menos tudo isso, né, que todos já disseram, e o que a Tereza falou agora realmente, acho que nós sabemos. O problema é colocar isto em prática, é desenvolver isto, de que maneira, como, de que forma. Então, eu acho também que a gente não tem que ficar muito desesperado com isso, não. Se começar a pensar nisso, vai entrar em desespero, né? Não consigo, não faço, como é que foi. Então, eu acho que a gente deve realmente, vamos tentando colocar em prática, né? Os estudos ajudam muito, as opiniões ajudam muito, e vamos somando isso tudo e vamos. Tá certo. Desperta tu que dorme, Célia. Você, Célia. Tá com o microfone. Não tenho nada para falar, não? Tá com o microfone ligado, desligado. Sem óculos ainda é pior. Eu acho que é como a Ana falou, a gente não tem que se preocupar com isso, não. A gente tem que cada um vai dar aquilo que pode, aquilo que tem. Uhum. Não adianta querer fazer tudo, porque vai ser fingimento. Tem que ser natural. Você tem que trabalhar de forma natural. Eu tenho que fazer isso, tenho que participar daquilo, tenho que participar daquilo, eu tenho que ser do bazar, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que dar palestra. Não tem.
Você, às vezes, eu tenho que ouvir uma pessoa, receber uma pessoa na porta do centro, com carinho, só isso. E na hora que houver a necessidade do trabalho, você está lá presente junto com o trabalho. Não adianta, cada um é um, nós somos indivíduos. Nós somos cada milenares. E cada um traz uma estrada para trás, deixou um rastro atrás. A gente não sabe qual é o rastro da gente. Então, não adianta a gente se desesperar com isso, não. Não, eu estou lascada. Não, e outra coisa, de repente a gente já está em algumas coisas nós já estamos bem melhores. Será que em outros tempos estaríamos abertos de falar as nossas dificuldades, as nossas, vamos dizer, os nossos defeitos, né? Hoje a gente já coloca, a gente já expõe, né? Antigamente não. Antigamente você quer ver uma coisa maior. Fala. Você quer ver uma coisa? Você não tem simpatia por todo mundo dentro da casa espírita. Não isso tem. Acontece. E não adianta você querer forçar. Você é educado com a pessoa. Mas dizer que aqui você consegue receber aquela pessoa de braços abertos, não consegue. E sabe que também não é recebido de braços abertos por um grande número de pessoas da casa espírita. Você é encrenqueira. Eu, pelo menos, sou chamada de encrenqueira. Então, não tenho nenhuma esperança de que vou começar, pelo menos pelos estudos. Eu acho que eu vou começar limpando o chão mesmo. Fazer que nem Joaquim. Vou comprar meu pá de galocha, porque eu vou pisar na lama. Pois é. Vera Lúcia Travassos. Oi, meu amor. Oi, querida. Eu primeiro quero pedir desculpa a vocês que eu tenho chegado atrasado. Que eu venho do tratamento, do médico, e eu nunca consigo chegar aqui no horário certinho. E também porque eu estou tendo uma dificuldade muito grande de ouvir o trabalho, né? O meu fica pipocando, é um problema meu, do meu telefone, enfim, não sei o que é. Então, mas eu estou me esforçando bastante para, toda hora eu retorno para o trabalho para ouvir. E o trabalho tem sido um trabalho muito, muito importante, um trabalho muito enriquecedor. Você vê, no momento que nós fomos convidados ao isolamento, nós nos unimos, né? E estamos buscando não só o conhecimento, mas o preparo pessoal, né? O fortalecimento do amor em nós. Então, acho que o tema hoje ficou muito no amor, que só o amor nos faz enxergar, nos faz caminhar, nos faz crescer, que só o amor nos eleva. Não adianta só o conhecimento, só a capacidade intelectual, né? Então, temos que ter mais atenção no nosso modo de viver. Eu acho que foi assim, um dia de chamamento mesmo, porque nós já sabemos. Verdade. É algo assim para a gente... Por isso, educar sentimentos que estou colocando, né? E vai ter a colaboração de todos, com certeza, aqueles que desejarem, né? Porque a gente vai mergulhar nesses sentimentos também. A gente precisa mergulhar nesses sentimentos. Ana, está funcionando esse microfone? Não? Então escreve alguma coisa aí enquanto eu falo aqui com a Vani. Vani, você está aí? Liga o microfone, Vani. Oi, estou aqui. Oi, querida, boa noite. Boa noite. Faz a sua colocação. Desculpa, eu sempre chego atrasada, mas chego, né? Não tem problema, não. Eu estou aprendendo sempre, agradeço ao grupo demais. É muito bom estar com todos vocês. Apesar de eu não conhecer a maioria, mas estou gostando muito. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Vani. Mara. Eu não tenho muita coisa mais para falar, não. Eu acho que tudo, as pessoas, os colegas, os amigos aí já falaram. Comigo, eu fiquei pensando assim, muitas vezes eu ainda quero fazer
não as coisas que eu faço, já consigo colocar em prática. Mas eu tenho um sentimento, como você estava falando, é muito importante. Eu estou doida para começar domingo aí, para a gente começar a educar os sentimentos. É a gente fazer sem medo, porque a gente ainda está com medo do que vai acontecer. Eu estou pensando assim, do que vai acontecer comigo depois quando eu desencarnar, quando eu morrer. Será que eu vou conseguir desencarnar? Né? Como é que eu vou ver minha conta? Será que eu estou fazendo certo? O meu sentimento ainda rola assim, muito assim, o medo de estar errado. Então, eu fico forçando. Eles estavam falando da capelania. É um serviço maravilhoso. A gente recebe muito mais. Infelizmente, aqui também parou. Mas, e aí? Eu não posso fazer mais nada? Eu fico sempre assim, mas aí eu fico, meu Deus, eu parei de fazer. Será que isso aí vai que isso aí vai resultar? Eu estou perdendo tempo. Se eu soubesse, eu não perderia tempo? E como é que é não perder tempo? O que eu posso fazer ainda? Eu fico nessa angústia. Sinceramente, eu acho isso muito angustiante. Mas é maravilhoso a gente ter conhecimento. E depois que a gente tem o conhecimento, não dá para voltar, né? A gente só fica em busca de melhorar. Obrigada por todos esses estudos, de estar participando. Um beijo para vocês. Mas eu vou também sair por causa do meu evangelho. Vai lá para o seu evangelho, tá? Um beijo. Tchau. Deixa eu ver aqui o que a Aninha colocou. Temos que ir devagar, fazer mudanças. Falo isso de mim. Quando voltar ao trabalho, serei com certeza um pouco melhor. Muito bom estar nesse grupo. Obrigado por tudo. Nós que agradecemos, porque todos nós vamos aprendendo, né? Todos nós estamos aqui em aprendizado. E quem está aqui tem a certeza absoluta, eu estou aprendendo muito. E é aquilo que a Célia falou, que nós temos que ter essa paciência conosco, tá? Nós somos espíritos milenares, lógico que vão vir angústia. Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu não estou fazendo? Mas só em já estarmos trabalhando isso dentro de nós já é um fortalecimento, já é um movimento que a gente está fazendo, já é o Cristo em nós que a gente está começando a pensar em deixar ele ficar dentro de nós. Olha só, né? Então, isso já é muito interessante. Acho que a Kátia saiu. Saiu a Kátia. Só ficou só você, né, Rosilda? Rosilda, faz você está aí? Eu estou presente. Tá. Então tá, fala e depois eu vou pedir. Marisa, você fez a semana passada, não, né? A prece? Não. Mas aí você faz a prece. Vê seu nome. Fala, Rosilda, que a Marisa faz a prece. Que eu acho que não tem mais. Todo mundo falou, né? A Kátia está aqui. Kátia, você está aí? Só um pouquinho, Rosilda. Não. Só dá um oi para eu saber. Fala, Rosilda. Eu vou mandar, que eu tenho que mandar por chat para ela. Faz a sua colocação e para a Marisa terminar, tá? Eu fico com a pureza das crianças. A vida é bonita e é bonita. Porque essa colocação que foi feita aí, Rosângela, fica nos detritos. A andorinha vibra voos mais altos. Nós já passamos muitas reencarnações nos detritos. Agora é hora de vibrar voos. E é isso que nós estamos aprendendo a fazer com esses estudos. Porque nós precisamos, segundo a lição, da intelectualidade e da moralidade. Né? Trabalhar o amor em nós, o auto-amor, para daí sair para o próximo, de maneira mais segura. E esses estudos, como nos acrescenta, como nos fortalece para o dia a dia. Hoje nós aprendemos no divisor de águas que o Alberto trouxe,
que é importante demais. Sua voz está sumindo. É importante demais a gente se conscientizar, dar voos maiores no nível de consciência, para que possamos realmente sair daqui melhor. Esses estudos, como é fundamental, e esse conceito de volitação, eu também jamais poderia pensar. Para mim, volitação só com espíritos superiores, né, de graus mais elevados. E hoje, então, esse grande aprendizado. Volitar, sim, depende também da nossa estrutura emocional, psíquica, espiritual. Volitar, sim, cada dia, devagar, como foi trazido. Esse processo é lento, né? Nós somos de processo lento, mas o importante é que o processo já começou. Esse foi o grande boom. É isso aí. Esse é o grande boom. O processo já começou, nós estamos inseridos. Que bênção maior de estar aqui agora estudando, mesmo com as nossas encrenquinhas. Tá? Dói daqui, dói dali, dói psicicamente, dói fisicamente, mas a gente está junto, né? Olha a beleza do estudo, a troca de ideias, o enriquecimento, né? O enriquecimento da doutrina, né? A doutrina de amor e luz. Que a gente possa realmente começar a dar esse voo das andorinhas e encontrar força no estudo, coragem, precisamos também de muita coragem para chegar na hora. Alguém disse que chegou atrasado, eu faço um esforço fora do comum para conseguir entrar na hora. Eu sempre ando um pouquinho a mais. O importante é que eu me sinto feliz nesses momentos, com as colocações dos amigos, o esforço que eu vejo, né, da nossa coordenação, trazer sempre o melhor para nós. Aliás, eu queria até te perguntar, o livro do André, que você citou aí, novas situações, André, e as suas novas, eu perdi assim. Eu coloco no grupo. Tá ótimo. O nome do livro, e coloco também da volitação, qual o livro também, se alguém quiser ler, porque ele é bem extenso também, tá? Pode deixar que eu coloco. Sem problema. Eu acho que o grupo dá um passeio. Eu fico aqui babando, na verdade, com a colocação de cada um. Tá certo. Bota a palestra também do Haroldo. Sempre acrescenta um pouco. A palestra do Haroldo que você falou. Eu vou colocar também, tá? Muito bom, gente. Olha, só tenho que agradecer a Deus a essa oportunidade que nos é dada. Pedir que a gente continue assim como um feixe de lenha, trocando ideias, enriquecendo a nossa alma, porque a gente tem que estar preparado, né? Que o fundamental aqui é a gente começar esse trabalho de preparação para a partida, que ela é uma lei de fatalidade. Vai chegar a hora. Então, é muito importante, viu? Obrigada a todos pela oportunidade aí, viu? Rosângela e companheiros. Eu agradeço a todos vocês, porque, com toda certeza, eu tenho aprendido demais mesmo, né? E, para terminar, para a Marisa fazer a prece, a Vera colocou, né? E é verdade, Vera. A pandemia nos deu oportunidade de exercitar o amor universal, fazer novas amizades, não ficar fechado nos nossos pequenos grupos. Esse grupo é acolhedor. Ele só é acolhedor porque vocês acolhem. Cada um de vocês está acolhendo. E isso é bacana. Né? Então, isso é importante para todos nós. Tá? E como diz, né? Fazemos parte de um colar. Né? É um colar. Entende? E que venham outros e outros e outros. E é isso. Enquanto a gente não pode fazer materialmente, só em a gente conversar com alguém, só em a gente ouvir alguém, só em a gente indicar uma obra, um livro, alguma coisa, já estamos fazendo alguma coisa. Tá? E não sejamos tão exigentes conosco mesmo. Isso não. Nós vamos, lógico, procurar ser cada vez melhor, mas não podemos ser tão exigentes, né?
porque a gente só dá aquilo que a gente está em condições de dar. E que tenham certeza, muitos de nós, ou todos nós que aqui estamos, ou aqueles que nós conhecemos, pessoas amigas ou alguma coisa assim, elas dão o que elas têm de melhor. E vocês estão dando o que vocês têm de melhor. Tenho certeza disso. Cada um de vocês está dando, seja à família, ao trabalho, a qualquer coisa. Estão dando o que vocês têm de melhor. Tá bom? Marisa, termina para a gente. E essa carta foi maravilhosa, Marisa. Pelo amor de Deus. E guardo com muito carinho. E esse se soubesse da Eliane, eu falei, por ter né, convivido com ela e pelos ensinamentos. Maria, mas são por isso... Só um pouquinho, Maria. Fala, Alberto. O nome dessa companheira... Picotou. Alberto, picotou. Qual essa companheira, Marisa? Não entendi. Qual o nome dessa companheira da carta? É Laura Maria. Então, companheiros, elevemos nossos pensamentos ao alto, aos benfeitores espirituais que estão sempre conosco e dediquemos a eles a nossa maior gratidão por nos mostrar o melhor caminho, por nos dar a oportunidade de convivermos num grupo coeso, num grupo buscando o melhor para todos nós. E que possamos aproveitar todos esses ensinamentos, colocar no coração o que o nosso cérebro já sabe, o que nós já aprendemos. E elevemos, então, nossos pensamentos a esses nossos irmãos equivocados, que ainda não conhecem essa palavra, que ainda buscam o caminho mais fácil, o caminho ilusório da vida. Que Jesus tenha misericórdia de todos eles. E aos lares em conflito, às penitenciárias, aos hospitais, que cheguem até eles o bálsamo de paz, de tranquilidade, de entendimento. E pedimos, Senhor, que possamos continuar dessa forma, unidos, buscando cada vez melhor para nós. E, acima de tudo, busquemos também o nosso auto-perdão. Não podemos também exigir tanto. Podemos ir passo a passo, aos poucos, chegando no melhor caminho. Obrigada, Senhor, por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus.